Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do Lado I. Novo? Não é novo. Parte 2 do Piero, falando agora sobre... Inteligência artificial. Inteligência artificial. Você que se sentiu... Agora. E agora? É. Você que se sentiu provocado, provocada no último episódio, agora a gente vai mergulhar. A gente só foi alguns dedinhos, agora nós vamos enfiar o braço para ver o que vai acontecer em futuro, nesse futuro que tanto a gente fala, que parece que nunca chega, mas segundo o nosso convidado aqui, ele já chegou e ele já impacta a gente no dia a dia. É isso, Piero? É isso aí, vamos lá. Isso Vamos entrar mais fundo aí. Piero, faz uma conexão, trazendo aqui pro dia a dia. No outro episódio você falou bastante de impacto de inteligência artificial, a alma. É isso. E agora num corpo que será o corpo robótico, e juntar essas duas coisas, enfim. É um negócio que realmente faz pensar, né? E já está acontecendo, com todos os exemplos que você colocou antes. Agora pensando em liderança das empresas, vocês também têm um negócio e conversam com muitas empresas e tal. A liderança está preparada? Quem realmente está fazendo algo? Que empresa, você não precisa citar nomes, mas como é que está a liderança nisso? Ou você está brincando de AI, conversando, fazendo buzzwords, né? Aquelas palavrinhas da moda e tal, e realmente comprometido com isso? Porque eu imagino que o Brasil ainda está bem atrás, né? Assim, a gente descobriu... A AI é um assunto que tem 70 anos, né? Aí nos últimos 15 ela era algoritmo de acertou meu livro, e depois nos últimos 3 ela virou uma coisa que a gente encosta. Então era um negócio meio de porão, ficção científica, depois de porão tecnologia, e virou papo de bar, né? Quando ela vira papo de bar, ela aparece e ela vira já meio que uma obrigação moral de você pelo menos brincar. Já faz 3 anos o ChatGPT. 3 anos. O que é bizarro. Porque 3 anos se passaram e pouca gente ainda usou de verdade, né? Usou ou para distração, para fazer piada e tal. Algumas pessoas usam. Mas o que acontece é que... Ou para animar foto, fazer cartoon. Tem muitos usos, assim, mas assim, de forma geral, você massificou o uso. É um negócio tão barato que devia estar todo mundo usando e não está. Né? E tá raso. Principalmente dentro das organizações, porque as organizações elas criaram sempre camadas de proteção. Elas já protegeram, já travaram ali. Então, o que aconteceu é que hoje, de forma geral, a padaria e a maior empresa do mundo estão no mesmo estágio. O AI é um meio contra-alt-del no mundo, porque é tão acessível e tão para todo mundo que todo mundo já está usando, mas todo mundo está meio no mesmo estágio. Você fala assim, vamos citar uma empresa aqui, a sua grande aí. E a pastelaria, o uso de AI, a diferença tá assim, cara. Tá muito diferente. Porque o cara continua fazendo um monte de Excel, fazendo um monte de PROCV, um monte de PowerPoint, um monte de e-mail, um monte de gente. Cara, assim, realmente... Tem empresas que estão liderando esse uso? Tem, você vai citar o Mercado Livre, Nubank, o iFood, assim, mas acabou. Né? Acabou. E na outra ponta, eu estive numa empresa essa semana, onde a empresa tem o nome da empresa PT. Então ela pegou o GPT, internalizou e ela dá para os colaboradores como o dela, o molde dela. Cara, é surreal. É como se você estivesse escondendo a realidade, você pode consumir só esse pedacinho aqui. Porque aí eu tenho controle. As empresas estão criando, seus GPTs, né? As suas interfaces. Mas vou talvez me ater ao tema aqui. Primeiro que toda vez que a gente entende o AI ainda como um tema de tecnologia, né? E tecnologia é coisa de departamento. Esse é o primeiro erro da liderança. Essa é a primeira tecnologia que não é coisa de departamento. Né? Ela é coisa de produtividade e eficiência. No momento que eu tenho AI, seja qual for o verbo que você faz, ele vira um ponto AI. Eu prospecto, ponto AI. Eu controlo, eu respondo. Qualquer área que está vendo, assim, uma área, ela, a partir do momento que já tem essa tecnologia, ela foi disruptada no sentido da o que é produtivo e o que é eficiente. É uma nova produtividade. Então, primeira coisa é que ela é transversal e pervasiva. Então, a área que mais usa hoje o Copilot da Microsoft é a área jurídica. E é geralmente o que é o mais conservador, né? Na sequência, a área financeira, né? Então, é uma tecnologia que não veio pela ponta, ela veio pela base. Então, tudo que é base, back-office inteiro, ele tem que ser reimaginado a partir de uma ótica de ponto AI. Né? O que faz com que coloque um peso muito grande nas lideranças. Porque, sei lá, um cara de controladoria é um cara que aprendeu a fazer aquilo muito bem,
mas talvez seja muito conservador. Tem o jeitão dele fazer, tem o sistema lá que tem que estar. Então, integrar um sistema externo que ainda é desconhecido gera muita sensação de risco. Então tem muito assunto das conversas, não, mas vai roubar meu dado, mas não sei o que lá. E aí, quem está botando esse bloqueio? As áreas de tecnologia. Porque é o cara que até hoje tinha o poder de ser o dono da garagem. Porque tudo que ele falava era meio pedir um dinheiro, uma squad de 6 pessoas, 1 milhão, não sei o que lá, não dá pra fazer. Porque isso aqui, a API, a integração... Ninguém conseguia bater, né? E ninguém batia. No momento que essa tecnologia saiu desse porão e veio pra frente, não, peraí, meu amigo, aqui, ó. Tá aqui, meu. Olha isso aqui, ó. Criei um app ontem. E quem tá, e isso é diferença de liderança e não de empresa, tem líder que é sujador de mão, que tá em casa criando app, que o cara falou há 3 anos que não dá, e tá falando assim, ó, já criei a porra do app aqui que controla a frequência do vendedor. Como você fez? Porque hoje para criar um app é 2 horas. Sim. Né? O cara fazendo página, fazendo app, fazendo campanha. Né? Então, o que é uma revolução, porque as pessoas de negócio estão de alguma forma se vingando dos limites, que é o Department of Know, que é a tecnologia. Né? Que fala, cara, peraí, deixa eu contar, não é mais esse poder todo. Então, é uma inversão da lógica, porque nos últimos 15, 20 anos, as áreas de tecnologia que eram só entregadoras de computadores, sistemas base, ganharam muito poder e muito dinheiro. Ganharam o poder dessa história da transformação digital, subiram no C-Level, mas em algum momento, a hora que você tem essa subida, o próximo momento é, peraí, mas é uma tecnologia que é tão acessível a todos que, cara, por que você não está fazendo? E aí isso gera muito desconforto pro líder. Né? Então você tem uma inversão da lógica de poder extremamente poderosa. Agora, tem muita confusão hoje, e eu queria, se me permitir, separar o que é a AI evoluindo entre uma automação e o que é o futuro. Então, o primeiro nível que a gente está acostumado, a gente acha que confunde AI com automação, RPA. Automação é tipo sempre o exemplo do aviso de out of office. Cara, automação, metade dos problemas de transformação digital das empresas são de automação. Manda query, vem um negócio, entrega um negócio, que assim, é um comando simples. É uma máquina que, mas assim, não tem pensamento, nem raciocínio, não tem criação de nada. Então, muito da trava das empresas ainda é automação. É um negócio velho. É automação. Na sequência da automação, eu tenho a primeira camada de AI, que é o que a gente chama de assistentes. O assistente é o que amplia um Edu. O Edu está fazendo a sua tarefa, mas ele pode ter mais informações, ele pode ter mais insights, ele pode ter análise. Então, o Edu está na sua tarefa, ele é dono da tarefa, dono do entregável, e o AI aumenta ele. É como se, eu brinco, você sabe como você anda no aeroporto, tem aquela esteira, sabe a esteira que anda? Sim. Tem o Edu e tem o Edu com a esteira. Ele continua andando, é o passo dele, mas é um passo acelerado. Então ele consegue ter mais, é o Edu ampliado. Depois do nível, e esse é o que está todo mundo parado. Então o GPT é um ampliador humano de forma geral. Sim. E tem GPT que é só um base de dados que eu converso, mas aí não é nem assistente, né? É o onboard. Pergunta qual é o uniforme que tem que usar. Isso aí sim. Não, tem gente que usa como um novo Google. É isso. É um Google você interno. Faz um search no GPT. Toma cuidado que esse é um Google interno mais chique, conversacional. Não é necessariamente um assistente. Ele não amplia o valor de alguém. Né? Depois do nível assistente, que é o que a gente está entrando, que é a transformação real, o nível dos agentes. Isso. O agente ele tem um objetivo final. E eu não falo como. Então, assim, cara, o seu objetivo é atingir um NPS 97 no atendimento. Tá aqui toda a base de dados, toda a história, toda a ligação e haja pro objetivo. Então, diferente de falar função responda um e-mail, automação, traga um cliente satisfeito. Traga um agendamento de vendas. Objetivo primeiro. Objetivo. Então, o agente ele age de acordo com parâmetros com um objetivo claro. E essa é uma puta diferença. Sim. Porque a gente está testando agora na Startse lá agendamento de visita feito por uma máquina. A gente tem um problema que as pessoas geram lead lá 8 da noite, 9 da noite, meia-noite. O cara está em casa, ninguém atende. Não tem vendedor. Mas se o Edu gera lá um lead e interessado na imersão da China e na hora cola lá no WhatsApp ou uma ligação e ele começa a conversar com um agente para agendar uma conversa no dia seguinte com o vendedor, a gente está fazendo esse teste, cara, na prática agora, nesse momento, está rolando um agendamento. Tem uma máquina ligando. Você fala, pô, mas a diferença disso está funcionando ou não? Como toda transição, ela vai funcionando cada vez mais. Sim. O problema é que não tem destino que não seja esse. Né? Então, você está dando conveniência. Perfeito. Esse é o agente.
Então, muitas das funções que têm objetivos claros e têm métricas históricas de sucesso e muita documentação deveriam estar sendo transformadas em agentes. Consolidação bancária, o back-office ele vai ser transformado pelos agentes. O próximo nível, o último nível, é o que a gente chama de multi-agentes, ou equipes autônomas. Que aí eu tenho funções de agentes que colaboram para produzir um entregável complexo. Então, São swarms. Então, imagina que eu tenho uma... Você já viu os enxames? É isso. Imagina que eu tenho uma consultoria e eu tenho que entregar um reporte de futuros. Eu tenho um agente que é expert em setorial, o outro que é expert em narrativas, o outro que é expert em não sei o que lá, e eles combinam e eu tenho um agente central que tem um entregável. Ele coordena o trabalho dos agentes e entrega um final, ele é o Quality Assurance. Então eu tenho 4, 5 agentes que têm especialidades profundas que colaboram. Mas isso aí não existe, isso já existe. A gente hoje faz conteúdo baseado em multi-agente. Tem um jornalista, tem um redator, tem um especialista setorial e tem o publicador. Super interessante. Né? E aí eles produzem. Né? Então a gente ainda está na primeira camada, a gente está na camada meio automação assistente, mas o que vai acontecer é ele vai virar cada vez mais agêntico. Né? E aí, a hora que ele vira agêntico, o impacto para a liderança é que existe um novo trabalho híbrido. A gente vai ser líderes de homens, humanos e máquinas. E essa é a nova realidade da liderança. Eu vou ter que ser hábil ao mesmo tempo, porque a gente brinca que o TI é o novo RH ou vice-versa, porque eu vou ter que ser habilmente em saber, no meu departamento, o que é papel do humano e o que é papel de um agente de AI. E essa composição de times híbridos é a nova realidade daqui para frente. Existem agora já empresas que estão falando assim, olha, essa semana, antes de contratar, eu quero um check da área de TI para saber se isso aqui não dá para ser visto por um AI. Então, na abertura de vaga, tem um lance assim, humano ou máquina. Que louco. E essa mudança é uma mudança chave, porque se eu não entendo o que dá para ser feito, eu começo a repetir o modelo de eu preciso de mais gente. E aí o risco, e esse é o ponto de que a empresa está fazendo, não é... Eu tenho uma janela, neste momento, de vantagem competitiva de quem adota. Porque no momento que eu começo a contratar, eu não estou falando nem mandar a gente embora, mas eu vou expandir em 20% a minha força de trabalho. E eu faço isso com humanos ou como máquinas, eu começo a ter descolamento setorial de 2, 3, 4, 5, 10 pontos de margem, que no tempo, talvez eles se juntem, mas eu tenho um hiato de 3 a 5 anos que vão virar um novo benchmark do setor. Né? Então, pela primeira vez nos últimos anos, você tem real vantagem competitiva do ponto de vista de custo e eficiência, que é a adoção de AI versus a adoção de crescimento de quadro humano. Né? Então, acho que o lance que os líderes não estão prontos para isso. Não, eu vejo isso tão longe. Ao mesmo tempo, o futuro está vindo tão rápido, para usar suas palavras, né? Cara... Versus a realidade dessa bolha. As pessoas estão protegidas numa bolha, né? Então. Pelo contato que eu tenho com executivos de alto nível. A gente está implementando hoje em 17 empresas coisas parecidas como essa. Implementando consultivamente. É um processo longo e complexo, porque primeiro que você tem que convencer o líder de saber o que é o problema. Ele não sabe nem medir. Ele não entende ainda. Ele não sabe. O problema é humano. Tem uma educação isso que eu ia falar. O problema é humano. Não é barreira tecnológica, é barreira humana assim, agora. Óbvio que a tecnologia pode melhorar e ela vai melhorar. Aí você tem 2 erros. Primeiro, achar que é só tecnologia comprável e esse caso não é. O segundo, acreditar que a tecnologia ela vai chegar, ela não funciona hoje e esse é o estado final. Esse é a pior bobagem. Porque o cara começa a testar um atendimento por um outro, fala, mas não funciona, então deixa pra lá. O problema é que ninguém percebeu que daqui 2 meses vai funcionar. Então você primeiro precisa treinar o humano, criar espaço, desenhar processo, começar meio experimento, porque na hora que você tiver uma tecnologia que funciona, é só fazer assim, flip. Então o erro das empresas é que elas estão esperando a tecnologia estar perfeita. Em vez de mudar. Versus aprender fazendo. Só que você sabe, é outro projeto Fênix. Porque assim, quando estiver perfeita, daqui 1 ano, ele vai ter que treinar as pessoas. Tô esperando o Google vir me vender. Vai dar 3 anos. Cara. Vai ter que falar, não, o cara não... Mas é muito louco isso. Então, mas isso mesmo... Vai ter que ser na dor, né? Vai ter que ser na dor. Mas lembra... A gente sabe que aquele gráfico de mudança, sem dor para conseguir se transformar. Vai ter que ser na dor. Implode. É que, de novo, essa conversa 3 anos atrás, ela nem estaria acontecendo. Sim. Concorda? Então, vamos projetar se for no ritmo dos últimos 3 anos. Os próximos 3... Que é muito rápido.
Assim, assumir que daqui para frente é linear, o que é uma mentira. Exponencial. Mas, mais rápido mas ainda. vamos assumir que é linear. Que linearmente essa exponencial ela virou uma linear. Vamos projetar para os próximos 3. Concorda que você pode esperar que daqui para frente tudo que eu estou falando é realidade, mas assim no nível hard? Só que não é linear. Porque o que está acontecendo, as maiores empresas do mundo, dos dois lados do mundo, têm um dinheiro infinito para ver quem vence. Não falta dinheiro hoje para isso. E não falta vontade. Então você tem 10 das maiores empresas do mundo, dos dois lados da moeda do mundo, querendo vencer um novo sistema operacional do mundo. O mundo vai rodar com isso. É um RP do mundo. Assim, então, cara, o ponto é que a hora que você tem as pessoas mais inteligentes do mundo, a vontade geopolítica em cima disso, um capital infinito, e todo mundo com o mercado que é o mercado de todos, da padaria até a maior empresa do mundo, a Petrobras, a padaria, todo mundo vai ter que se Então, a ilusão de ótica, por isso que eu brinco que tá todo mundo dormindo, é que ninguém percebeu que, de novo, em 3 anos, a realidade vai ser completamente diferente. Então, pode parecer distópico agora, assim como a gente, quando escreveu o livro, Sim. O prefácio está escrito com o GPT. O primeiro livro do mundo escrito com prefácio de GPT. E foi muito legal. Foi 1 ano e meio antes de ter o chat GPT. Eles falam assim, cara, a gente mexeu pela primeira vez. Era um negócio macabro. Mas era um maravilhamento de um tipo assim, nossa, a hora que a gente descobriu, entrou num grupo de controle, fez não sei o que lá, botava a frase, era muito mais toscão. Mas foi escrito com o GPT. Quando você vê que daquele 1 ano e meio pra trás, do chat GPT pra cá, aquela experiência que faz 4 anos e meio, 4 anos, tosca. Porque aquilo lá foi um texto rudimentar, a gente teve que ficar mexendo. Cara, então, na prática, esse negócio que hoje já cria imagem, faz vídeo, pensa por você, faz tabela, faz progressão, computador e já leu todos os livros do mundo, sabe sobre tudo, já... Cara, então, de novo, não vai fazer sentido trabalhar do jeito que a gente trabalha. Não vai fazer sentido. E aí, você me permite, Edu? Claro. O que está acontecendo, que eu acho que é a segunda coisa, tem dois cenários, né? A gente começa a ver esse cenário geralmente imaginando que a base que vai sofrer, né? Então assim, vamos pegar os trabalhos mais de base e vamos mandar todo mundo embora. Esse é um cenário. Mas não para todos os setores. O cenário que a Amazon, por exemplo, desenhou há 2 semanas atrás é o seguinte, eles vão mandar embora 14 mil middle managers. Quando você tem isso acontecendo, tem um sinal importante, que é o futuro, você tem que voltar para o passado e falar assim, cara, por que a Amazon está mandando um middle manager de embaixo? Que é o que controla. Porque o middle manager é a camada que bota o dedo em tudo e cria pouquíssimo valor. Porque, imagina assim, Edu e Vacla são os Middle managers deveriam estar assustados nesse caso. assim, então, por isso que eu tô falando, porque a distopia é o fato de que você acha que você tá num lugar que não vai te pegar. Não, mas o cara que é o atendente vai, eu não sou atendente de call center, então não me pega. Então, pra você, presta atenção. Deixa eu construir um novo modelo de negócio a partir da IA. Esquece as empresas, porque o modelo de trabalho das empresas foi disruptado, já foi. A gente só tá brigando com isso. Tem que apagar isso e pensar de novo, né? Não, tá disruptado. A gente tá brigando com a ruína hoje. Por isso tá dando tão difícil reter as pessoas, engajar. Já é ruína, a gente só não percebeu. Já deu errado. O problema é que ninguém achou um modelo novo. Ficar nessa discussão de presencial, home office, é uma discussão boba. Também A discussão real é o seguinte, já foi disruptado, é ruína, só que ninguém construiu novo. Então, vamos construir agora, nos próximos 5 minutos, um novo modelo de trabalho. Nós 3. Vai ser o seguinte, a nossa empresa. Nossa empresa ela vai ter 4, 5 pessoas lá em cima que vão dar a direção. Humanos muito bons, que têm boa história, vão dizer para onde vai, o que tal. Porque eles vão ter que escolher. Porque para projetar futuro, a máquina não projeta bem. Não tem dados sobre o futuro. Sim, tem que tomar escolhas difíceis. Tá, tem que ter visão, tem que ter empoderamento. Cara, não dá para abrir mão do Vacla Edu. E não faz necessariamente essas conexões diferentes, né? Na sequência, o que acontece toda vez? A gente pega e fala assim, então Vacla Edu, chama seu time aí e começa a cascatear. E aí todo mundo sabe o que acontece quando a gente vai cascateando, porque esse negócio vira ele vai se perdendo no tempo. Né? Vamos construir uma empresa nova. A partir de agora é o seguinte, Vacla Edu, eles vão ter um que a gente chama do AI Chief of Staff. É aquele que coordena aquele comando em virar controle. Então assim, cara, precisamos crescer para a área 7, legal. Beleza, você vai conversar com o seu Chief of Staff da sua área comercial e falar assim, olha, nosso plano é esse, e você vai ter o seu assistente. Fala assim, cara, eu quero isso funcionar, era 4, não sei o que lá, o dinheiro é esse, mas se você pode, não pode, é bom pra caralho. Vai ser o seu melhor diretor.
Não, cruzei. Ó, cara, pesquisa outro cara. Tem um case por aí, me traz a referência. Qual o risco que você vê? Como que você faz? Como desdobra? Um dia conversando com esse bicho. Vai ser melhor que qualquer retreat. Mas melhor que qualquer retreat. Esse de abraçar. Não, melhor. Vai construir canoa, amarrar sapato, aquelas coisas que a gente faz. Não, esquece. Melhor que qualquer. Vai ser um dia incrível. Vai ser o melhor dia. Você vai conversar com o seu melhor amigo mais inteligente do mundo. Na sequência, fala assim: tá bom, that's the plan. O que vai acontecer depois? Essa camada vai cascatear. E a hora que eu tenho essa camada cascateando, eu começo a sair, diminuir a diferença entre o cliente e o comando. Hoje o que acontece é que entre o cliente e o comando tem tanta camada de controle que aí você fala assim, você está longe do cliente. Claro que você criou vários níveis. Então, uma outra visão é que na prática o que vai morrer é o middle manager. Quem está em contato com o cliente o tempo todo vai ter um puta valor. Porque no mundo de ele vai agregar só máquina, máquina, vai cara, agregar falar com o humano né? é do cacete. Mas eu não preciso ter essa camada do meio de controle. Então, existem dois cenários, e eu acho que vai variar de setor. É um cenário onde a base inteira ela é muito afetada, e existe um outro cenário onde o meio inteiro é muito afetado. E isso vai variar de setor. E vai variar de onde está o valor para o cliente. Vai ter lugar que ter um humano próximo é bom, vai ter lugar que ter um humano próximo não serve para nada. Né? Quando o call center te liga, você fala assim, nossa, que bom, estão me ligando. Não, então talvez um call center não vai ter. Porque para fazer esse negócio que já ninguém gosta, então faz o mais barato possível. Por outro lado, você vai numa loja que tem um vendedor que te ajuda, tal, tem um lugar que é bom, tem um lugar que é ruim. E aí depende. Né? Então, a AI, nesse sentido, nem como vilã, nem como solução, ela vai mudar a nossa dinâmica, a nossa relação com o próprio trabalho. Né? E aonde a gente se encaixa nele. Então, se você vê o que está acontecendo, o conhecimento ele vai perder valor e está perdendo. Só não percebeu quem não percebeu. Mas assim, ele não só que ele está perdendo valor porque ele está mais disponível, ele está perdendo valor porque ele vence mais rápido. Né? Então, o que eu sabia de marketing quando eu fiz a universidade, sei lá, pode jogar inteiro meus 4 anos de diploma, deve ser 2 aulas lá, podia resumir em um workshop de uma semana. Né? O resto, tirando os princípios que são imortais, o resto ali, cara, assim, nossa, estratégia de canal, tudo sei lá, pré-histórico. Né? Significa que o conteúdo perde muito valor e o conhecimento vai perder valor na sua última ainda agora, porque eu tenho hoje, na palma da minha mão, uma entidade que é o maior polímata de todos os tempos. Porque ele não conhece só de marketing, ele conhece também de neurociência, ele conhece também de logística, ele conhece também de qualquer coisa. Porque ele já sabe de qualquer coisa. Então, a dinâmica da agora, que vai ser muito diferente, que a gente não está treinada, eu sempre brinco que as máquinas vão ser para as respostas e os humanos para as perguntas. A questão é se a gente sabe perguntar. E para saber perguntar... Precisa ter repertório. Tem que ter repertório. E para ter repertório, você não pode ficar o dia inteiro dando like no cachorro do vizinho no Instagram. Viu, Vaca? Viu? Pra você esse recado. Esse é pra você. Não no cachorro, do esquilo. Do esquilo, gatinho, Você fica no vídeo do gatinho lá. Então a diferença é, e essa pergunta pra gente como sociedade são duas. Né? Primeiro é se a gente está treinando a gente mesmo, as próprias gerações, para perguntas e não para respostas. Sim. Todo mundo sabe a resposta sobre a educação infantil no Brasil. Assim, você pode estar na melhor escola do mundo e ainda não está pronto. Paga 15 pau por mês aí, que mesmo assim não tá pronto. Vou te contar a história que veio da Finlândia, não sei o que lá, mas ninguém tá pronto para esse negócio. Bobagem. Porque realmente uma educação para pergunta, para questionamento, para curiosidade, para repertório, é uma educação muito diferente dessa educação de mão de obra que a gente foi até hoje. Uma educação de mão de obra. Quando a mão não vai estar na obra mais, você precisa mudar completamente o princípio da educação infantil. Tem implicação gigante aí. Gigante. Inclusive do que a gente, como pais, faz em casa. Então, assim, não dá para não citar de que você tem uma deterioração completa da saúde mental das pessoas, porque elas ficaram plugadas numa máquina nos últimos 10 anos. E aí, com a desculpa de eu preciso integrar meus filhos com o digital. É o trauma do velho que não sabia e fala assim, não, eu não posso passar pelo que eu passei. Então, deixa eu nascer ele plugado num tablet. Aí, o que a gente fez é, enquanto a gente mesmo fica num tablet, ele fica no outro tablet, tá todo mundo plugado na máquina, então... O cérebro seca. Derreteu o cérebro de todo mundo, gente. E você fica conversando da própria casa pelo WhatsApp. É isso. Então, esse é um problema. O segundo, que eu acho que vai ser o mais importante da humanidade, é que se a gente não resgatar o valor do trabalho, o trabalho sem significado, ele vai morrer. Só que a gente acha que achar o valor do trabalho é achar o propósito. É isso. E aí essa inversão da lógica é o problema. Primeiro você faz uma coisa que é boa, depois você acha, né, o sentido nela. Não espera o sentido para depois fazer.
Essa inversão da lógica muda muito, porque tá todo mundo hoje em casa comparando a sua vida com 300 pessoas por dia, que são mais felizes, porque obviamente todo mundo aqui é feliz, falando assim, cara, que merda tá aqui nesse lugar, porque isso aqui é um saco, isso aqui é uma merda. Eu preciso achar o meu propósito. Aí começa a andar catando borboleta, achando que primeiro eu acho o propósito, depois eu faço. E na prática, vocês sabem muito bem, primeiro você faz, suja bastante a mão, pra depois falar, cara, isso aqui é muito bom, hein? Cara, esse hoje o dia foi incrível. Por que será que eu tô me sentindo bem? Deixa eu achar o propósito dentro do trabalho. Isso. Não Por que essa energia fluiu? Total. Então, a distração meio pós-pandêmica aí, desse lance do propósito, e você tem que somar tudo, porque a Covid é um puta de um gatilho desse negócio todo, é que as pessoas se desconectaram do sentido do trabalho. Trabalho virou uma coisa que é o lugar que eu vou para ser torturado. O trabalho é o lugar que eu não deveria estar e todo o resto é liberdade. Sendo que o trabalho, acho que vocês lembram muito bem, eu comecei minha carreira e falei assim, que bom, cara, não vejo a hora de trabalhar e ser livre, independente. Você tinha tesão, você tinha uma puta... Tesão, deixa eu fazer. Me dá uma caixa pra carregar. E você fala assim, não, mas aquela geração tava sofrida. Não é sobre sofrimento. É sobre sentido, cara. Você tem que acordar, fazer uma coisa. E aí, curiosidade. A China, que a gente falou no outro episódio, já existe uma legião de trabalhadores de funções inúteis. O cara tá dentro do ônibus e ele é o homem seta. E aí você fala assim, cara, ele não precisa de homem seta. Mas o que acontece? Na China, ao invés de dar um Bolsa Família, você dá uma função. E o cara tem que acordar todo dia para cumprir uma função. E ele começa a ter um senso de propósito, um senso de princípio. Ele sabe que ele tá indo buscar aquele negócio. Isso é um grande problema, né? Então, o grande problema daqui pra frente é assim, não é só uma questão de vai ter dinheiro pra todo mundo, é se todo mundo vai ver sentido e propósito de acordar pra fazer alguma coisa que é minimamente relevante pra ela mesma. Pra começar a equilibrar de novo a cabeça, que ela tá completamente desequilibrada. Então, por isso que, assim, a China, por exemplo, tem várias coisas ruins, você discorda disso, acho que tem que estudar mais, mas ela tem coisas que são princípios que são muito importantes, cara. O cara precisa ter uma função, mesmo que ela seja inútil, né? Porque ele começa a ter um senso de responsabilidade, de civilidade, de continuidade, de pertencimento. Então, esse é um dos grandes dilemas e umas grandes discussões, né? Total. Você falou do homem seta. A geração de inúteis, né? A geração de inúteis. Você falou do homem seta, eu ouvi falar dos jardineiros que ficam plantando nas pontes. Então você começa a criar coisas exatamente para dar propósito. Você anda em Xangai, 28 milhões de pessoas, você vê floreiras, na cidade inteira. Eu não acreditava que era de verdade. Juro por Deus, não acreditava. Eu fui lá ver, assim, cara, anda. Primeiro você não vê nada errado, mas anda, tudo florido. E tudo cuidadinho. Você fala, como que eles fazem isso? Eles fazem isso desse jeito. Porque o cara tá entendendo que existe um equilíbrio, que a gente vai ter que ressignificar o que é trabalho no dia a dia. Talvez eu não esteja num call center, mas talvez eu vou redirecionar essa força de trabalho para uma coisa que socialmente tem mais impacto. Que é inútil deixar a flor bonita, mas todo mundo sabe que estar num lugar bonito também ajuda a sociedade a achar que tem que fazer ficar bonito. Então, a reorganização, a gente pode ir pro lado dark de que não vai ter emprego, de novo, a gente vai estar empregado em uma coisa que tem que fazer sentido, tem que ter senso, mas o modelo de trabalho já foi disruptado. E o AI é só a solução. Mas o modelo já acabou. Véio. Tem gente que tá há 30 anos na empresa e não vê a hora de acabar, e tem gente que tá 2 dias na empresa e não vê a hora de sair. Isso a gente tá falando além do modelo de... Tenho vários jobs que não sou CLT, eu faço um projetinho aqui. Estamos falando muito além disso. Até de repensar o... Eu acho que... Eu vi isso há muito tempo, né? Assim, que a gente entrou numa geração de project people, né? Então, a ideia de carreira, de construir o júnior, plano e sênior, júnior, plano e sênior, júnior, plano e sênior, para depois de 8 anos virar um coordenador e ganhar um monte de cartinha de R$3.000 de aumento, na nossa época era uma narrativa que funcionava. Então, isso é uma quebra, se me permite, que os heróis da nossa geração eram heróis da resiliência e linearidade. Né? Do estagiário ao CEO. Sim. Aquele que empurrava a vida inteira, começou lá de baixo, era o contínuo, o office boy. Eu venci. Eram histórias de 25 anos, 30 anos de muita insistência e degrau por degrau, a formiguinha, de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? Esses eram os heróis, a mitologia. Os heróis de hoje é uma mitologia diferente. O cara não é ninguém, fez um vídeo e tem uma Ferrari. É uma linearidade que ela foi desconstruída pela exponencialidade. Então, os heróis de hoje, de uma nova geração, são exponenciais. É o cara que largou a faculdade, virou bilionário. Então, quando você tem uma narrativa onde quem você cultua é diferente, você tem uma mitologia diferente. Esse é o problema das organizações. Você tem líderes de 40, 50 anos que acreditam em deuses diferentes do que tem que chegar lá. E aí é dogma, meu amigo. Você vai discutir quem é Deus.
Qual Deus está certo? E dogma, cara. O problema é isso. A discussão das empresas virou dogmática. Qual dos credos está correto? Qual Deus é o bom? É o Deus dos nobres antigos que fizeram construir esse negócio? Ou o Deus que veio aqui para transformar tudo, que está tudo errado, porque isso é um mundo da opressão? Quem está certo? Né? Que é um dilema de 200 anos de Nietzsche, de nobres e ressentidos. Você fala assim, cara, quem está certo nisso? A discussão é que fica um bando de avô rabugento com criança mimada. E aí, cara, não funciona, velho. Não funciona. E o sintoma dessa parte é que eu falo muito assim, cara, você tem 39% das pessoas que não querem ser líderes. E aí você pode olhar isso e falar assim, cara, esses caras não querem nada. Não. Essa estatística é lida errada. 39% das pessoas não querem ser você líder. Porque você é referência. O cara não quer olhar, não quer ser você. Ele olha você como líder e fala assim, é pra ser isso aí? Não pra quero. ficar com essa cara de cansado, com esse olho vazio, com essa palavra, um monte de palavra falsa, pra ficar aqui trabalhando 30 anos, pra ser você. Pra ser você que é o cara que controla todo mundo, que canta todo mundo. O que é ser líder, eu não quero participar desse esquema. Eu sei que você fala mal do outro, mas ri pro outro. Assim, eu não quero estar nesse esquema. E essa vantagem que todo mundo esquece dessa geração, que é uma geração que foi criada com princípios éticos melhores, que ela, quando olha isso, ela fica mais enojada com o esquema que pra gente foi o esquema. Você sabe que você tinha que fazer mais política, você sabe que você tinha que não falar tudo, você sabe que você tinha que tolerar um monte de coisa, você sabe que você tinha que ser meio... ferrar alguém, é meio que o esquema. Quando ele entra nesse esquema meio de pirâmide, fala assim, cara, você quer que eu fique aqui, que eu vire você é essa pessoa desenganada, que tá presa aqui, e na visão dela, essa pessoa tá presa lá há 10 anos. Ela tá lá presa. Tanto que é verdade que quando a pessoa sai da empresa hoje, todo mundo comemora, já viu isso? Vai sair, como se fosse aqui, o escravo liberto. Assim, cara, que legal, me leva. Tipo assim, uma sensação de me leva. Caramba. Você não viu? Isso ainda é muito engraçado. As pessoas comemoram. A pessoa, não, vamos lá, você... Os caras levam uma banda, levam um negócio assim pra ele pedir demissão. Não, tem uns negócios assim, cara. Então, voltando ao nosso ponto, por isso que o ponto da AI é simplesmente mais um gatilho de uma realidade que, com AI ou não, pra mim a AI é mais a solução, que ela vai forçar a gente a se reorganizar de uma coisa que tá desorganizada que ninguém se deu conta. Assim. Mas, Piero, agora, ainda dentro da AI, a gente está falando de vários pontos aqui. A gente tem um tema de longevidade também. Perfeito, que a gente legal. até já falou nos episódios, porque tem toda uma geração X cruzando a barreira dos 50. A cada 20 segundos uma pessoa faz 50 anos. Já viu essa estatística? Não, essa não. Cada 20 segundos uma pessoa faz 50 anos. E é surreal. A gente está mudando essa pirâmide. Então, em tese, né, diz a lenda que vamos até os 100. E aí, com todo esse mundo, essas pessoas que estão nesses modelos ainda de era industrial, que estão sendo ejetadas do mundo do trabalho por não conseguir acompanhar os 50, o que vai ser? O que vai acontecer? Qual que é o desafio, né? Pois é. Não sei o que vai ser, porque acho que todo mundo vai ter que construir. Imagina que a gente está falando que uma pessoa que tem 50 hoje vai viver até os 100, vamos assumir que é 30% da população, mas vamos pegar. O cara vai viver até 2075. Cara, 2075 vai ser da ordem do ficção científica. É radical. Sim, eu não sei o que, mas vai ser bem ficção científica. Né? Já dá pra saber. Então, essa pessoa ela vai pegar... Se ela tem 50 anos, ela já pegou umas 3 transições. Né? Já na vida. E essa primeira geração da humanidade que vai ter testemunhado 2 ou 3 transições transformadoras na sua própria existência. Antes era assim, o cara tava na Idade Média. O cara não falava que droga tá na Idade Média. A ideia de futuro foi construída em 100 anos. Sim. A ideia de futuro é uma ideia de 100 anos. Então o ponto é que quando você pensa que a gente aqui, vamos lá, eu tenho 40, vocês têm 50 e pouco, então a gente vai ver mais até uns 2050, 60. Cara, essa ideia de que eu vou ter várias carreiras, várias funções, é uma ideia que é inevitável. É inevitável eu ter que ter ciclos de 10 anos, de 15 anos, eu vou ter que achar sentido um novo mundo. Então, mais do que falar qual é o meu próximos 20, 30 anos de carreira, que é uma ilusão, é o fato de você ter que estar muito conectado com o terreno e não como um mapa. E esse é o erro. Ter um mapa hoje dos seus próximos 50 anos tá uma ilusão. Então, o grande risco de alguém de 50 é perder contato com o terreno. E perder contato com o terreno, tudo que a gente está falando cara, como que você está sentindo ali o cheiro, né, da pólvora para saber o que vai ser a guerra. Né? O que acontece é que a gente fica muito preso no mapa. Então tá todo mundo muito ansioso para acertar logo, isso desde as crianças até quem é mais velho, fala assim, então minha próxima função é ser conselho. Então não para de curtir conselho.
E acho que é bom. Mas o fato de que parece que é a solução definitiva. Então, Edu, cara, você não tem mais uma carreira corporativa, mas eu tenho a solução para você. Seja conselheiro. Meu Deus, me dá. É o novo profissionalizante. Né? É um profissionalizante de 50 a mais. E o cara fala assim, então, meu futuro está definido. Serei conselheiro. Porque o cara não vê a hora de colocar um destino para ele para não ter que pensar mais. O que todo mundo esquece é que ser conselheiro em 2035 não vai ser conselheiro em 2025. Exato. Toda a tua memória de cálculo do que você sabia de um business em 2000 não vai ser mais a memória de cálculo. Se você não souber discutir tokenização, se você não souber discutir automação nível hard, se você não entender sistemas complexos, se você não entender computação quântica, você não vai ser nem conselheiro de nada. Velho. Você está obsoleto. Então o problema que todo mundo esquece é que o conselheiro não é uma função que é uma função vazia, porque é uma caixa que se não tiver o conteúdo do terreno, é simplesmente uma ilusão. Né? Então, eu acho que o grande ponto nosso, e acho que é legal esses espaços a gente poder discutir sempre, todo mundo tem que acordar desse sono profundo e tá todo mundo muito mais distraído do que estava antes e acordar para uma realidade que eu acho que ela não é terrível, mas ela é terrível para quem não acordar. Fala assim, cara, eu tenho que todo dia eu tenho que ter uma rotina. Eu sempre brinco. A gente fala, não, eu preciso treinar, né? Quando você fala treinar, você sempre fala que é treinar o corpo, né? Na boa, isso é um negócio meio primitivo. Você devia estar treinando o teu cérebro, cara. É quanto tempo por semana você está lendo, quanto tempo você está conhecendo gente, quanto tempo você está descobrindo, quanto tempo você está por semana com gente que te desafia, quanto tempo você está saindo da zona de conforto, treinando o seu cérebro. O nosso treino é físico, a gente acha que vai correr uma maratona e a gente vai vencer. Não, porque eu tenho que estar bem para viver até o 100. Eu acho que é uma maldição viver até o 100 se o seu cérebro estiver velho. Para mim vai ser uma maldição. O problema da nossa saúde social, a saúde mental hoje, é o lugar que está todo mundo se colocando, que vai viver até o 100 com o cérebro parado há 70 anos para trás. Não existe saúde mental suficiente para aguentar isso. E esse é o problema, que está todo mundo querendo viver até o 100, mas esquecendo que, cara, o que faz viver até o 100 é isso aqui, cara. Por isso que os níveis de saúde mental são terríveis e o humano, de alguma forma, ele está se modulando para viver mais do que ele foi desenhado para. Isso é um fato. Né? O humano foi desenhado para viver até os 45, 50. A outra metade é ciência, né? É ciborgue. Né? Tomo lá um negócio, põe um negócio, boto o quê? É ciborgue. A gente já é ciborgue. Só que tem uma ciborguização, vamos falar assim, do processo cerebral que do mundo ele tem um descolamento tão grande da realidade que a gente viu lá atrás, do disco da Xuxa na vitrola laranja, cara, que se eu não tiver com a cabeça muito afiada para poder ser assertivo, para poder navegar na confusão, para poder me redescobrir o tempo todo, para poder reconectar com pessoas novas, não existe saúde mental que suporte. Então, viver até o 100, ela pode ser uma coisa incrível, mas primeiro eu cuidaria do cérebro, para depois com o cérebro bom garantir que o corpo chega até o 100, e não ao contrário. E eu acho que essa inversão da lógica pouca gente fala. Tá todo mundo preocupado em chegar até o 100, cara. Honestamente, eu não sei se eu quero estar aos 75 em 2050, não entendendo e não conseguindo pegar em nada, velho. Eu não peguei nada. Assim, não sei onde pega. E a sensação de ser inútil por 15 anos me parece uma prisão incrível. Terrível. Isso é matador. Terrível. Cara, me parece uma prisão. Me colocar com 80 ao 100, vindo 20 anos, sendo que eu não sei onde pega. Tudo que eu construí por 60 anos de carreira, isso é incrível, isso é muito bom. Mas, cara, onde que eu pego nisso aqui? Eu não participo de nenhuma conversa, ninguém me chama. Não faz... Então, e eu acho que isso vai ser o mais pesado, lembrando que não é mais humanos contra humanos, né? Que junto com isso, dos seus 80 aos 100, vai ter o Einstein robótico aqui do lado. Então, assim, cara, por isso que essa conversa, pra mim, ela não é nem pessimista ou otimista, ela é realista. E eu acho que quanto mais seres humanos que têm acesso a esse tipo de conteúdo caírem na realidade, mais a gente consegue ter uma resistência sobre o natural. Se você não fizer nada hoje, vai cair nesse lugar. A gente vai ter gente vivendo ao 100 com uma saúde mental péssima. Você vai ter gente distraída para uma geração que não faz nada, os outros reclamando. Isso, né? Já está acontecendo. Então, eu acho que existe um wake-up call, vamos falar assim, que a tecnologia ela só é um disparo. E eu acho ótimo que ela aconteça desse jeito. Eu acho ótimo que a gente comece a perceber que o Vaca é incrível, mas ele já tem um mais incrível. Então, se o Vaca não se reincredibilizar, ele vai ser uma peça substituta. Sim. Substituível, né? Ele virou homem seta. O homem seta. O homem seta. E aí você fala assim, cara, eu vou conseguir me repactuar com a minha senso de estar aqui, sendo homem seta? E aí vai ser uma discussão muito individual, né? Por isso que eu acho que a gente tá
tá vivendo um momento interessante, eu acho que é interessante para quem tá lúcido. E lucidez hoje é tá confuso. Né? Lucidez hoje é confusão. Assim, cara, quem não tá confuso tá perdido. É isso. Então, assim, tem que estar confuso, cara. Você tem que estar confuso, porque aí você tem um mecanismo de reflexo pronto, vai falar, cara, eu tô muito confuso, eu não sei o que eu faço daqui pra frente. Ótimo, você já tá pensando. O cara que fala assim, não, então me dá isso aqui, toca o pau, que esse é o meu caminho, assim, esse é o primeiro que vai em alta velocidade pro muro. E tem um muro que, cara, ele tá subindo, assim, né? Então, eu tenho feito muito esse exercício todo dia e eu tenho uma tendência muito grande a ficar ansioso, porque eu tenho contato com muitas dessas coisas, eu vejo muito de verdade essas coisas. O mundo tá ansioso e tá deixando a gente mais ansioso. Mais ansioso. Então, por isso que quando a gente fala de mindfulness e outras coisas, que eu acho que é importante, no sentido que, meu pai falava isso, você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Então, assim, você tem que estar no mundo, cara, você tem que saber que isso aqui tá rolando, mas você não pode se jogar dentro disso e ser absorvido por esse negócio, né? Então, a minha fala aqui é de quem tá muito nesse meio. Eu abro aqui a tampa de esgoto, vai sair barata, vai sair rato, tal. Você não tem que viver no esgoto. Tem que olhar e falar, cara, ali tem um esgoto, né? Tem uma barata. Olhar com uma perspectiva de saber que tem um esgoto, saber que tem uma barata e falar, cara, aí eu não quero estar. Né? Então, porque quando a gente corre o risco de estar muito para dentro e entra muito para dentro, a gente vai vendo que as pessoas vão entrando num buraco, e aí você tá perdido nesse negócio, que é muito forte. Né? Piero, pra gente terminar o papo, você que tá grudado na parede depois desse episódio, né, se você viu a parte 1, se não viu, veja nessa parte 2. Você que tá aí grudado na parede, pregado, respira, não pira. Piero, dá uma dica aí pra quem tá nos assistindo, fala, cara, puta, assustei. Legal. O que eu faço agora? Legal. Sabe aquele passo 1, 2, 3, assim, pra... Legal. Deixa eu sair da parede e andar pra frente aqui. Beleza. Eu vou dar 3 coisas que eu faço e não acho que é recomendação de nada, mas é o que eu faço. Primeiro salve seus filhos. Ou seus netos, salve. Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Então, assim, existe uma chance muito boa da humanidade se recuperar nos próximos ciclos. Contanto que a gente entenda o impacto que a gente tem. Então, assim, cara, salve seus filhos. Cara... Hoje o videogame não morre, a série é infinita, o YouTube é pra sempre, a rede social cria uma comparação absurda, tá todo mundo querendo, menino de 12 anos querendo fazer maquiagem, achar que aquilo é bacana, tá tudo errado, vamos ser sinceros, tá tudo errado. Os pais ficaram completamente distraídos, cansados demais pra cuidar e ansiosos pra acertar logo, por isso que deu errado. Então, cara, agora pra quem tem criança, tem filho e tal, é hora de ter conversa difícil e parar, porque deu errado. Então, assim, a responsabilidade como humano para criar a próxima geração. Fato 1. Você já tá podre, mas a próxima pode resolver. E eu acho que eu sempre brinco em casa, assim, cara, tô fazendo nos últimos meses um negócio que tá sendo incrível. Eu só assisto filme velho. Depois que você assiste Karate Kid com seu filho de 9 anos, você entende porque é diferente. Porque Karate Kid começa 5 minutos só aparecendo nome e crédito. E ele fala assim, papai, quando vai começar? Eu falei, já começou. Depois dos primeiros 40 minutos, o Daniel só apanha. Ele só apanha. Ele apanha pra caralho, ele apanha mais. Depois dos 45 minutos, ele fala assim, eu acho que eu preciso de ajuda. Ele vai procurar alguém que sabe. E aí, o que parece os próximos 35 minutos, ele encera carro, ele ajusta a cerca, ele coisa não sei o que lá. Daniel San dá o primeiro chute com 1h25. E no final ele ganha apanha pra cacete, apanha mais. E ele dá o golpe dele e no final, a cena final é o Sr. Miyagi, não é o Daniel San. A hora que você entende isso, que tem muitas coisas por trás, você fala, cara, você tem que fazer seus filhos assistirem isso. E não episódios de 20 minutos da Peppa Pig ou o Enaldinho. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Assim, não dá pra falar que é só... O problema é na tela. O problema é que passa dentro da tela. Quiser fazer seu filho ficar assistindo o Karate Kid o dia inteiro, fica. Deixa ele plugado na tela, que vai sair melhor. Agora, fazer seu filho assistir o youtuber que pula na geleca, vai dar merda. Segundo ponto. A gente mesmo. A minha rotina é, todos os dias, 1 hora por dia, leitura. Celular no modo avião, das 10 às 11 da noite, eu leio. Não leio em Kindle, não assisto podcast, não faço audiolivro, é ler. Não leio em Kindle? Não leio. E eu vou te falar 2 motivos. Primeiro que leitura é um negócio que a gente demorou 5.000 anos para conseguir e a gente esqueceu em 5 anos. Tenta ler um livro hoje, na página de mês você já tá olhando o celular. A gente esqueceu como ler. Bizarro. Não, tem uma coisa de concentração, de voltar. Cara, e a leitura assim, eu tenho que concentrar na linha, não sei o que lá. É um hiperfoco que foi desenvolvido por 5.000 anos.
Não é um negócio natural. Ninguém fica olhando ali. Então é um exercício de hiperfoco que ajuda a gente a focar no mundo complexo. Depois de, se você fizer isso, segunda, quinta-feira, 1 hora por noite. Segunda, quinta-feira. Não precisa abrir mão da sexta, sábado, domingo, de manhã, treina. 1 hora por noite, 10 às 11 da noite. Modo avião, você vai ter lido no final do ano 17 livros. O que falta é a disciplina. Não precisa nem abrir mão de nada. 17 livros. Depois de 17 livros, em 5 anos você vai ter lido 70 livros. Não é o que a AI leu, mas é melhor que a metade dos humanos. Então, pra mim é isso, cara. Vergonha na cara, Bem acima leitura. da média, com certeza. Aí você fala assim, não, mas que pra mim funciona podcast. Não tá provado que funciona podcast. Pra mim funciona audiolivro. Não tá provado que alguém aprende com audiolivro. Pra mim funciona resumo. Não tá provado que funciona audiolivro. Tá provado que é fácil pra você. A única coisa que está provada hoje, até hoje, é que o ser humano, lendo a porra de um livro, aprende alguma coisa. Acho que você pode fazer os outros também, mas não abrir mão da leitura. É isso que a gente está falando. É isso o meu ponto. Então, assim, honestamente, essa hiperconveniência, para mim, ela é questionável do ponto de vista técnico. Tá? A outra coisa que eu faço eu tenho 2 perfis na minha rede social. Eu tenho o que eu uso para as coisas, mas eu tenho um perfil que eu uso como algoritmo de radar. Eu crio esse perfil e treino ele para ver as coisas inteligentes. Eu treino para ver as coisas de tecnologia, de inovação, e eu não sujo esse algoritmo. Então, todo dia, você abre o teu Instagram, que ele pode servir para o like do cachorrozinho, mas ele é um serviço gratuito de screening de transformação. Então, se é um cara da área jurídica, cara, pesquisa 3 perfis que você acha bom e deixa a mágica acontecer. Usa o scroll infinito para ser um aprendizado infinito, para ser descoberta infinita. Ele vai tentar te botar um cachorro aqui, você pula, fala, não quero. Não cai no risco, porque você vai ver que em 2 dias ele vai tentar te viciar por alguma coisa, mas você tem um serviço diário, gratuito, de saber o que está acontecendo. Não precisa, não é muito complexo. Então, basicamente, se você está o tempo todo, 20 minutos descobrindo coisas novas, e dessas coisas novas, investindo 1 hora por dia de leitura, para mim é o melhor modelo à prova de futuro. Todo o resto, o terreno vai dizer. Não dá para saber quando vai ter um robô andando, quando o AI vai roubar o emprego, quando... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, é uma bobagem. Mas você sabe que é inevitável que vai acontecer. Então, sabendo entre esse inevitável e o dia de hoje, o melhor jeito de se preparar hoje é resgatar o poder de saber fazer as melhores perguntas. E para isso você vai ter que ter lucidez, repertório, vocabulário, curiosidade, que são desenvolvidos com técnica, paciência e não são com um scroll infinito, porque claramente isso aí não vai funcionar. Massa. Muito bom. Muito bom. Boa. E aí, gostou? Obrigado, Piero. Boas reflexões, Piero. Excelente conversa. Valeu. Todo mundo aqui inquieto agora. Não, faz você pensar, né? Um negócio que já tá aí. Tá o futuro tá vindo, como você mesmo colocou de novo. O futuro tá aí, que tá vindo rápido. Não é e vai mudar muito rápido. Já tá mudando, né? Por isso que eu digo, não é sobre futurologia, presentologia. É presentologia. Você aí, curtiu? Segue o Lado I no YouTube, cortes de todos os episódios, no LinkedIn, Insta. Siga a gente, comenta, propõe novos assuntos. A gente sempre aqui tratando, né, do que está acontecendo na cultura, nas organizações e na sua vida. Até a próxima. Valeu.